Olá, Doc! Você está assistindo a gravação do projeto Marechal. Nesse projeto, eu entrevisto os meus alunos da Academia de Odontologia Sistêmica e eu ajudo eles na jornada de se tornarem dentistas marechais dentro da AUS, ou seja, faturar mais de R$ 10.000 por mês só tratando pacientes com atrações sistêmicas. E hoje eu vou conversar com o Dr. Júlio César Fortunato, que é de Paulínia, interior de São Paulo, e ele vai contar pra gente um pouco como que ele conseguiu triplicar o número de pacientes com atrações sistêmicas no consultório dele nos últimos meses. E aí, isso é um pesadelo ou é uma bênção pra você, ter mais pacientes com atrações sistêmicas? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Olá, Júlio, tudo bem? Oi, Pamela, como é que você tá? Tudo bem? No consultório ainda. Eu também tô no consultório aqui. Vamos lá, primeira coisa. Compartilha aqui com a gente um pouquinho mais, conta um resumo breve sobre a sua história profissional. Eu sei que você é formado há mais de 29 anos, mas como é que tem sido, assim, como um resumão aí pra gente? Bom, eu moro na cidade de Paulínia, que é o interior de São Paulo, né? Me formei em Campinas, que é 100 quilômetros de São Paulo. E logo que comecei a trabalhar, já pensei em consultório particular. Falei, não, vou montar meu consultório e fui atrás, fui trabalhando com colegas e trilhando um caminho, acho que todos os colegas aí que nos veem trilham, né? E depois de uns 4 anos que eu estava trabalhando, pintou de eu prestar um concurso e entrar também para o SUS. E eu não conhecia o SUS. Nessa época eu me encantei bastante, porque trabalhar com população é totalmente diferente de trabalhar com consultório privado. E eu tive a oportunidade de trabalhar com umas equipes muito boas. Aqui em Paulínia a gente tem um sistema de saúde bem legal. E é uma cidade com 100 mil habitantes, acho que tem 110 agora. E a gente consegue fazer um bom trabalho na cidade, sabe? A rede pública, mas deixando espaço também para a rede privada. E aí, quando eu mudei para cá, eu resolvi montar consultório aqui. Eu estava em Campinas e vim para Paulínia. E essa cidade aqui me acolheu muito bem. Eu sempre gostei de atender aqueles pacientes meio combos, que nem você fala, né? Que tem um monte de problema, falar, eu não sei por onde eu começo. Eu sempre gostei disso, sabe, Pamela? Eu acho que você é meio assim também, né? Pouco que eu sei Digamos da que a sua gente história aí. brilha os olhinhos, brilha os olhinhos. É. Mas me faltava alguma coisa, assim. Eu todos os anos trabalhando, resolvendo e me encantando, tentando empreender na profissão. Eu fui me encantando com essa parte de empreendedorismo, mas me faltava estudava, sempre fazendo curso, nunca paro, sempre estou fazendo, né? Agora online, por exemplo, estou fazendo dois, né? Um é seu e um outro também que eu estou fazendo. Então não paro, eu sou bem dinâmico com essa coisa do conhecimento. Acho que os colegas que nos assistem aí têm que pensar sempre nisso. Mas, Pamela, me faltava essa coisa de um nexo entre aquela história que o paciente me contava e o que eu via na cadeira. Então, via paciente com medo e eu procurava resolver do meu jeito, conversando, ser uma pessoa mais próxima deles. Eu sempre tive esse jeito acolhedor. Eu sempre pensei que era o acolhedor, o seu ser acolhedor é que traria isso, esse conforto para o paciente perder o medo. Mas ainda tinha aquele que você via, que você estava tratando e ele estava tremendo na cadeira, né? Quer dizer, ele tinha pânico. E só uma conversa, isso não resolve, né? E eu falei assim, puxa, deve ter mais coisa. Eu acho que essa interdisciplinariedade na odontologia, quer dizer, a psicologia, a farmacologia, elas ainda ficam cada um, né? Cada um fica no seu cantinho, no seu banquinho e não interage tudo. Quer dizer, o paciente que está lá na ponta, às vezes ele tem um ótimo profissional, só que ele fala só que o cara é bem frio comigo, né? E às vezes ele adora um profissional que não trata bem ele. Não sei se você percebe isso na profissão, né? Sim, eu já Às vezes ouvi isso de paciente. o cara tá com o dentista porque ele adora o dentista, como trata ele, como acolhe bem, acolhe a família inteira, mas ele percebe que ele não fornece para ele o melhor tratamento. E o inverso é verdadeiro também.
O cara, eu vou lá, o cara é um grosso, só que ele resolve o meu problema. E eu falava assim, não, a odontologia não pode fazer isso, né? Tem que evoluir, tem que dar um gás nisso. E numa dessas buscas aí eu conheci um curso que você já teve, que foi o Caminhos do Sangue, que pregava que a gente ia conhecer melhor o dentista que não conhecia nada de exame laboratorial. Eu, assim, pouco tive contato com isso na faculdade. Então, o paciente me falava assim, a minha plaqueta tá 50 mil. Para mim, se ele falasse assim, minha plaqueta tá 300 mil, depois eu ia lá olhar e eu falava, nossa, tá super baixa, né? Mas hoje não, né? A partir do momento que você se propõe a estudar sobre o curso chamava Caminhos do Sangue. Eu vi o tamanho de conteúdo que você colocou lá, muito trabalho científico recente, né? Acho que você escolhe 2015 em diante, não sei se é isso. A maioria, tudo recente. Falei, nossa, essa moça lê muito. Né? E um dia, não sei se você vai lembrar, numa live que você estava, você puxou um livro de exames laboratoriais, que é tipo para fisiologia, um Guyton, assim, um livro desse tamanho, e ele estava todo com post-it. Tinha uns 40 post-its naquele livro, e aquilo me marcou. Eu falei, cara, ela lê mesmo aquilo tudo. Sim! Não é que a Aí, gente dá uma estudada de vez em quando. daí eu falei assim, cara, eu acho que é esse caminho aí muito legal. Aí eu vi que os cursos eram tudo com aulas curtas, isso é bem interessante porque você assiste uma aula curta e depois vai ler um periódico, muito legal. E aí Que massa, eu Júlia. gostei, achei o curso muito legal, fiz o curso, acabou o curso e eu vi que você falava sempre de uma tal de academia de odontologia sistêmica. Falei, mas o que será isso, né? Que eu tô de fora, porque você falava, as meninas da academia da odontologia sistêmica, não sei o quê. Eu falava, nossa, o que será que isso aí é só para mulher, né? Olha só, eu pensei isso, né, para te falar. É que você sabe que você ali é bendito ao fruto, né? É você, É, mas acho que tem mais, sei lá, uns 10 que são sexo masculino, o resto são todas mulheres. Hashtag Girl mas Power. nós vamos trazer os colegas para cá também, porque assim, aí quando eu conheci esse projeto da Academia de Odontologia Sistêmica, para quem está assistindo a gente, a Pamela é mentora de um projeto que eu faço parte, que o objetivo é ter um dentista em cada cidade do Brasil, né, Pamela? Que Exato. entenda de pacientes com odontologia sistêmica, pacientes que tenham várias alterações de saúde, para poder, por exemplo, eu tenho um paciente que está tratando comigo e ele fala assim, Júlia, eu vou mudar, eu tive uma promoção, eu vou lá para Oximiná, no Pará. Quem que eu posso procurar? Eu vou lá Já falar assim, olha, temos. procura a Sabrina, né? Sabrina Procura vai te atender Sabrina. lá, não sei o quê. Esse tipo de coisa. Mas, Então a gente forma uma equipe muito grande, muito legal, e pelo Telegram, né, a gente se comunica. Sempre um traz um caso clínico, o outro discute. Você sempre pontualmente faz umas colocações que eu falo: caramba, essa mulher estuda. Dá até raiva. Tô brincando, mas não dá raiva não. Que bom que tem você aí, que nem você fala, no fronte de batalha, né? Você atende seus pacientes de manhã e aí à tarde vai estudar, né? Vai fazer suas coisas todas, vai treinar seu crossfit aí que você gosta, né? Com o Cristiano. projeto Pão Então, Gostosa. Só É, para a hora que ficar gostosona, senão não para. é isso Cara, aí, Júlia, que tem que sempre legal. ter um projeto. Mas aí, né, continuando. E com isso eu fui aprendendo a ouvir o paciente, a notar que a história do paciente é que vai me trazer essa sabedoria de saber que. Porque assim, quando eu ouvia falar um remédio, né, o cara falava assim, eu tomo tal remédio. Eu falava assim, eu ia lá no celular procurar qual que era o remédio. Mas conforme você vai aumentando a sua quantidade de pacientes que você vai fazer numa anamnese, querendo saber mais da história dele, você decide que você vai estudar mais. E assim, você começa a ouvir 10 vezes o cara falar que toma aquele remédio. Aí já entra na cabeça, parecia que não entrava.
né? Ah, eu tomo Pradax. Fala, meu Deus, o que que é isso daí, né? Então, Tô falando primeiramente cada nome. falando, nunca ouvi falar o que é Pradax, tá ligado? Então Que você vai, massa. vai ouvindo os remédios e vai dominando, e aí daqui a pouco seus colegas estão te perguntando, né? Meus colegas do SUS que trabalham comigo, hoje já tem mais dois colegas que fazem academia de odontologia sistêmica, você sabia? Eles, e Cara, olha, sério? eu vejo, porque a gente não vê o nosso crescimento. Eu vi o crescimento de uma profissional dessas que está fazendo o curso, porque ela é daquelas que pegou e leu tudo, sabe? Ela cresceu muito, ela atendia um paciente de um jeito, hoje ela é acolhedora. Aliás, eu nem sei se ela está aqui, a Débora, ela está em Fernando de Noronha, acho que ela não está assistindo, né? Ah, que chato! Que Tá? chato! Se ela estiver assistindo, a gente tá tendo audiência em Fernando de Noronha, pensa nisso, Uau! que privilégio. Que Mas eu legal! estou Ô, elogiando ela Júlio, porque ela cresceu muito, né? E essa coisa de fazer a anamnese do paciente, né? Antes o paciente entrava no meu consultório, ele preenchia uma ficha com a secretária e depois a secretária levava para auxiliar, a auxiliar chamava, ele entrava na minha sala e eu ia olhar a boca do paciente. Quando muito eu perguntava, olha, eu vi aqui que você tem diabetes, pressão alta, hipertensão. Fala tipo, mais um pouco sobre dente. isso. Aí ele falava, eu tenho isso, 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 tomo isso, isso, isso. Falei, então beleza, vamos lá, pode abrir a boca e vamos lá. Gente, parece assim, é triste falar isso, né? Mas assim, muitos colegas escutam isso dessa maneira e eu só tô falando porque eu fazia isso também, escutava dessa maneira. E hoje não, hoje eu tenho o paciente chega na minha sala, ele preenche uma ficha uma ficha clínica, né, uma ficha de anamnese, e daí ele tem um momento para entrar comigo no meu escritório e nós vamos fazer uma anamnese completa. Eu vou escutar o paciente, sabe? Eu não vou falar o que eu acho, dar a minha opinião sobre o tratamento que ele fez, não. Eu vou escutar ele me falar sobre a saúde dele. E isso, se a gente tem colegas dentistas aí, inúmeros, é uma coisa que o curso da Academia de Odontologia Sistêmica proporciona. Você muda, você evolui, você cresce. Que legal. Ô, Júlio, me fala, Não, eu tenho só outra para acabar, ó, dúvida. mostrar assim, Pamela, isso aqui que você Tá. faz a gente ter, né? Fazer exames que a gente Ô, faz tão Julião, ô, facilmente, Júlio, né? ô, Oi. Júlio, como, ó, vou dizer uma hashtag que só quem é da academia sabe. Talvez algum outro também entenda, quem assiste meus conteúdos. Isso daí, ó, hashtag tá pago. Guarda aí, manda a galera da academia, hashtag tá pago. Entendedores entenderão. Me fala Com uma certeza. coisa, me fala uma coisa. Você se formou, né, no Unicamp, que você falou, e aí você PUC, passou no concurso, mas PUCamp, também você começou a empreender, certo? certo. Perfeito. E assim, ao longo desses últimos 29 anos, foi assim, foi um percurso fácil, especialmente quando você recebia um paciente com atração sistêmica. Você já falou um pouquinho aqui pra gente, né? Mas assim, o que você sentia? Qual era o seu maior problema antes de você fazer o treinamento, né, dos segredos do sangue, antes de você entrar na academia? O que você mais sentia falta? Você citou aqui que você reparava muito assim, boca, né? Você ia direto para o paciente para ver qual era a demanda de procedimento odontológico. Mas assim, no teu dia a dia, sabe, Júlio, o que você tinha assim que você sentia, cara, não dá para eu continuar assim. Eu tenho um problema que eu preciso resolver. Pamela, eu sentia que quando eu ia atender um paciente que era um pouco mais complicado, um obeso, diabético, hipertenso, cardíaco, que tinha tido um infarto há um mês, eu atendia ele de olho vendado. Eu não sabia aquilo se ia dar certo ou não, né? De repente ele vinha para fazer uma cirurgia. E eu fazia como vários colegas, eu falava, eu pedia, sei lá, não é pedir autorização, mas eu pedia para um colega médico me dar um aval do que eu ia fazer, né? E uma vez um amigo meu me falou uma coisa que você já falou comigo já também.
que assim, você não tem que pedir autorização para um colega para uma coisa que você vai fazer. Você tem que estar preparado para fazer aquilo de maneira segura, porque é para isso que você se formou. E isso foi muito legal, assim, agora, quando eu vou atender um paciente, eu sei quais são as complicações, né? Você faz muito bem, passa aplicativos para a gente cruzar os medicamentos, as interações. Então, isso é uma coisa que melhorou muito. Hoje eu atendo um paciente, parece que quando eu estou conversando com ele, eu já estou assim, criando o prognóstico de como eu vou atendê-lo. Isso é uma coisa que a experiência traz muito, né? Talvez eu estar com esse tempo de experiência já ajuda muito, mas eu vejo colegas nossos da academia que estão começando e estão fazendo coisas incríveis. Então, conhecimento, né, gente? Conhecimento é um pilar muito grande e eu Dá te poder. agradeço a maneira como você transmite isso aí pela internet. Conhecimento é poder. Ponto. Poder. Fato. Se a gente Hashtag parar para poder. pensar, para refletir aqui comigo, Júlia. Assim, eu sei que você já naturalmente é um profissional muito resolutivo. Desde quando, assim, dos segredos do sangue, eu sei que você é uma pessoa que busca constantemente conhecimento. Mas se a gente parar para refletir, às vezes quantas coisas, mesmo procedimentos, você deixou de executar ou você às vezes deixou de oferecer algo mais complexo para o seu paciente por essa insegurança. Putz, mas e aí, né? Vou ter que pedir o aval do médico, às vezes o paciente vai lá no médico ou ele desiste. Eu tive um paciente assim mês passado, um paciente diabético tipo 1, que ele foi num colega dentista. O colega, na verdade, era um paciente LADA, né? Uma evolução digamos assim, uma doença autoimune que se decorre da diabetes tipo 2 bem descompensada. Então, ele desenvolveu LADA, que é como se fosse a diabetes tipo 1. E aí, ele tinha ido no consultório odontológico, passou pelo atendimento do dentista, o dentista avaliou ele falou que ele tinha LADA, que ele tinha, a diabetes dele era difícil de compensar e tal. A primeira coisa que o dentista fez, e é sempre com o intuito de ser resolutivo, né? Isso que é interessante. A gente faz isso, pensa, não, eu tô sendo resolutivo, vou encaminhar para o médico avaliar, então eu tô sendo resolutivo. Só que aí eu ouvi isso da boca do paciente. Às vezes a gente fala, comenta, fala, Pamela, mas gente, eu ouvi isso da boca do paciente. Ele falou pra mim assim, doutora, aí a dentista pediu para ir no endócrino, pro endócrino autorizar para eu conseguir extrair esse dente. Aí eu acabei nem indo, aí eu vim aqui para Campo Grande, eu falei, não, vou achar um dentista lá em Campo Grande que me ajude. É isso que acontece. É isso. Eu ouvi isso da boca do paciente, não foi a primeira vez que eu ouvi. Então, às vezes a gente para refletir, sabe, Júlio? Tipo, e assim, essa jornada, eu estou nela tanto quanto você. Eu também já não fui uma dentista tão resolutiva assim como eu sou hoje. A gente também tem vários medos, várias inseguranças. Já deixei de executar muitos procedimentos putz, eu não sei nem por onde que eu começo com esse paciente. Como é que eu avalio ele? Como é que eu sei que a diabetes dele está controlada ou não? Né? E aí, quantas coisas você deixou de resolver, de ajudar, não só ajudar esse paciente. De ajudar. E, consequentemente, isso trazer retorno financeiro para o teu consultório. Né? Eu estava vendo aqui o seu debriefing, né? Você faz endo, faz prótese, faz implante, fez curso de resina composta anterior, agora que eu sei. Eu acompanhei seus stories. Então, assim, só que aí, às vezes, a gente sabe tudo isso e a hora que chega aquele paciente com atração sistêmica, tipo... Parece que o seu cérebro dá um bug, assim, né? A gente buga. Bug e fala, meu pai do céu, mas aí, eu posso fazer a endo? Eu posso fazer o implante? Né? Você deixa, às vezes, de ser resolutivo. Legal, Júlio. Ô, Pamela, e sabe uma coisa que você falando, eu me lembrei, que outro ganho, né, profissional, foi horizontalizar a relação com os colegas médicos. Porque antes, parece que a gente ia... O dentista, ele vai se colocar para conversar com o médico... Parece que é vertical o negócio, né? Ele acha que ele não sabe, né? E ele acha que o médico sabe tudo. A partir do momento que comecei a estudar essa parte de paciente mesmo, de alterações sistêmicas,
Eu comecei a conversar com o médico e eu já ouvi de médico falar assim, Júlio, dessa parte eu não entendo muito. Sabe? O médico falando para mim. Então, isso é muito legal, né? Porque, lógico, vem de várias coisas, mas muito do pilar do estudo, né? E outra coisa que eu ia te falar, que aconteceu antes de ontem comigo, que é legal para o pessoal que está vendo notar, assim, o que é a segurança que um profissional passa. Eu tive um paciente que eu atendi há 3 semanas e durante a consulta, quando eu fui verificar, aferir a pressão arterial dele, um senhor com sobrepeso e seus 50 e poucos anos, ele estava com a pressão 17 por 10. Estágio E aí 2. e aí eu falei para ele assim, olha, né, senhor, falei o nome dele, mas não vou falar aqui porque não é o caso. Você sente alguma coisa? Ele falou, não, minha pressão é desse jeito mesmo. Eu falei assim, como assim? Né? A pessoa, por desinformação, estava lidando com uma pressão desse calibre no dia a dia. Fala, não, às vezes tem uma dorzinha de cabeça, sinto um pouco de, né? Ele falou que sentiu um negócio no pescoço às vezes. Eu falei, olha, esse negócio que você sente pode te levar a ter uma complicação séria. E aí falei das complicações para ele. E você acredita que antes de ontem ele ia retornar, porque eu pedi um monte de exames para ele. Ele ia retornar na segunda-feira de manhã. Ele me ligou às 7 horas da manhã, a consulta era às 9, que ele tinha tido um derrame agora de manhã. Ele falou, eu tive um derrame, estou com meu olho afetado, estou aqui no pronto-socorro, eu estou te ligando para desmarcar a consulta. Pensa o que é isso, o cara lembrar de você no momento desse, porque você foi lá e alertou. Eu falei, olha, eu falei para ele procurar o médico dele, fazer um controle de pressão, que isso era muito importante que ele fizesse, porque senão ele poderia ter algum problema, e ele teve. E quando ele teve, Pamela, o que ele fez? Ele lembrou de desmarcar uma consulta comigo. Pensa o Na que é isso. hora. Na hora. Mas cara, parabéns, Tá bem Júlio. ele, Que viu? massa. Tá bem ele agora. Foi leve, então. Foi leve, mas vai ter que fazer fisioterapia, essas coisas todas, mas tá... Não volta esse ano para tratamento, não. Mas aí esse é um paciente para prevenção em julho. Imagina, bom, ele já estava em tratamento, né? Então, imagino que você já foi na voadora lá do foco de infecção odontológico, porque isso Ele ia só começar o pode agravar tratamento, mais, né? viu, Pamela? Ele ia começar Ele ia o tratamento. começar, Júlio. É, é. Entendi, entendi. Cara, olha isso, né? Olha a confiança que o paciente deposita na gente, no que a gente fala. Porque é interessante, a gente fala o tempo todo que a gente é dentista, só que antes da gente ser dentista, cirurgião dentista, nós somos profissionais de saúde. Acabou. Ô, Né? Pamela, Se temos você que... pensar bem, você é profissional de saúde. Você Ô, Pamela, está tratando um ser. Como é que você espera que o tratamento odontológico dê certo se você não está nem se importando com o sistêmico desse paciente? Não tem como ser 100% resolutivo dessa forma. E o procedimento dá 100% de sucesso. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito legal. Se a gente pensar, né, Pamela, que a odontologia é uma célula de todo esse conhecimento que está disponível aí, você imagina, você fica filosofando o tamanho que você tem dentro desse sistema universal assim, de conhecimento. Mas aí que tá. Se a gente vamos pegar saúde, né? Saúde no contexto geral, às vezes a gente fica com a cabeça, mas é um dente, né? Vamos pensar assim, colocar proporcionalmente. Putz, é isso daqui, é um dente. Só que, meu amigo, não é um dente, não é apenas um dente. Não diminui, né, a tua capacidade, o teu conhecimento, porque é um dente, porque não é só um dente, é saúde. Eu tenho uma amiga, mentora de residência, que ela falava que ela detestava a palavra saúde bucal. Ela assim, eu odeio essa palavra saúde bucal. Não existe saúde bucal, existe saúde. Acabou. Saúde. Não tem saúde do dedo, saúde só do olho, tem saúde. Não, e tem aquela frasezinha, né, que eu quero morrer, que é a saúde começa pela boca. Meu, a saúde começa a hora que o cara acorda de manhã, né? Isso é boa também. Só que aí é aquele jargão, né? Saúde começa pela boca. Só que aí quando o paciente chega na sua cadeira, a primeira coisa que você olha é o dente, vai dente.
você não examina toda a saúde. Vamos mudar isso, né, Júlia? Estamos mudando. Esse batalhão está mudando essa realidade no Brasil. A gente brinca, Sim, mas é sério. e a gente constrói conhecimento, né? São cento e tantas pessoas construindo conhecimento diariamente. Isso é muito legal, porque Ali são na coisas que comunidade do aparecem. Facebook ainda falta gente, mas já somos 260 docs no 200 Brasil inteiro. se comunicando, né? De repente Isso aparece é um muito caso, massa. você fala, olha, isso daqui parece ser isso. Não, não, não é isso, é aquilo. Faz tal coisa, pede tal exame. É muito legal essa construção de conhecimento, esse conhecimento compartilhado que a internet consegue entregar pra gente. Total. Ó, inclusive, esses dias eu tava lá, né? Eu e o Cristiano estamos dentro em todos os Telegrams, só pra galera entender, dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, cada turma tem o seu grupo de Telegram. E é um grupo objetivo, é pra tirar dúvida mesmo, assim, do campo de batalha. E aí, quase todo dia tem alguma dúvida, algum questionamento. E esses tempos atrás, uma colega mandou no grupo, que tá o Júlio, que é da turma 5, né, Júlio? Mandou um É. questionamento lá. E aí eu, tipo assim, no tempo de eu ler, o Júlio mandou, tipo, um textão. Gente, sem brincadeira. O Júlio foi lá e mandou um textão que a única coisa que me restou foi dizer, concordo com o Júlio. É isso. Acabou, Porque pra você era um ver. Pra conceito, você porque ver, era um Júlio. Fiquei conceito, morrendo de né, que a orgulho. gente. Fiquei morrendo de orgulho. Falei, Ô, ai, Pamela, mas porque garoto. Ô, Pamela, mas é porque era um conceito que a gente já havia trabalhado em outras ocasiões, né? Na Sim, própria House. sim. Então eu me senti tranquilo para responder para os colegas dentro da House, porque era um conceito que a gente trabalha totalmente dentro da House. Total, não, foi não. E Júlio, é isso. Sabe, a minha maior gratidão, o meu maior prazer é quando o aluno, ele supera o mentor. Porque se você superar, conquistar muito mais coisas do que eu conquistei, cara, eu tô realizada. Isso é o meu maior orgulho. É a minha maior satisfação, né? São os meus mentorados me superarem. Então, tipo, quando você mandou aquela resposta lá, né, toda bonitinha, falando, olha, você tem que prestar atenção nisso, nisso, nesse ponto. Eu falei, cara, é isso. Tipo, é pra isso que eu tô aqui, né? Pra vocês terem essa independência. Até Tipo, o é o Cristiano que eu falou, mais meu preciso. garoto. É o meu garoto. Isso aí, Júlio. Ó, mas eu sei que nada são flores, tá? Eu sei que nada são flores. E agora eu quero saber o seguinte. Desde que você entrou na academia, que você começou a estudar e conhecer todos os protocolos, como que foi a implementação? Como que foi para você sair dessa realidade, tipo, só olhar a dente e implementar isso no teu campo de batalha aí na tua clínica? Foi fácil, foi Bom, difícil? Jogando a real. bom, Pamela, primeiro que eu não tinha essa visão, né, de que eu olhava só a boca. A gente nunca tem essa visão. A gente acha que eu achava que já estava num patamar que eu não estava olhando só a boca. E conforme a gente vai tendo mais conhecimentos, você fala assim, tá bom, eu não estou olhando só a boca, eu estou olhando boca e arredores, né? Tipo isso. Mas foi o seguinte, eu sou um cara implementador. Eu, quando criei meu negócio, cada pecinha que tem aqui, eu estou na clínica agora, né? Cada pecinha que tem aqui, como funciona, o padrão de como foi feito, eu fiz parte de tudo, sabe? Então, para implementar para mim não é problema. Quando eu resolvi, eu coloco data, né? Naquela data vai começar a fazer isso. Para você ter uma ideia, quando eu comprei a sala que hoje é a Belvedere, eu falei assim, no ano que vem, tal dia, eu vou inaugurar. E tinha que fazer a obra toda ainda. E em tal dia, inaugurou. Então, as coisas têm que ser, tem que ser feitas dessa maneira. E quando você vai implementar coisa boa, é mais fácil fazer. Porque você consegue ganhar a sua equipe para aquilo. Quando eu falei assim, olha, gente, nós vamos cobrar consulta. A, a, a recepcionista olhou com, ixi, lá, como que eu vou falar para os pacientes agora que ele vai cobrar consulta? Gente, eu falei assim, vou explicar para vocês. Sentei com elas, expliquei, elas entenderam e elas começaram a implementar, sabe? É muito legal. Você, quando cobra consulta, não a pessoa, a princípio, ela fica pensando assim, nossa, ele tá querendo ganhar dinheiro fácil, sei lá. Mas quando ela vê que o seu tempo de ficar ali
tirando informação dela. E às vezes eu faço isso com o paciente, eu faço uma anamnese tão completa que eu falo para o paciente assim, olha, se você quiser eu te mando no seu WhatsApp para você ter quando você for em algum profissional. E tem gente que quer. Uau, peraí que eu vou até anotar. Anota, ó, eu fico aqui olhando para baixo porque eu tô anotando, tá? Não pense que eu tô aqui, ó. Eu acho que deve ter gente que daí vai lá no médico e fala assim, ele começa a fazer pergunta, porque tem gente que você começa a perguntar, ele fala, e lá vem aquela ladainha, né? Aí você tem que perguntar e você criou um esquema muito bom nisso também, né, de sequência, que a pessoa começa a se interessar e ela começa a falar, né? Falar, você tem até que cortar porque tem tempo. Então, isso também é uma arte. Você não pode se perder, né, na anamnese que você faz. Você tem que saber o que você quer tirar e deixar o paciente começa a viajar. Opa, volta aqui. Opa, volta aqui. E você se treinar para você não ser aquele que vai para longe. Então, eu não desperdiço palavra, não. Na minha anamnese, eu acho que tem alguns pacientes aí que estão vendo, até assistindo, sabe que eu sou direto e reto. E você estava falando assim, né, de coisas de implementar, eu implementei isso, eu aumentei o horário de consulta dos pacientes até por causa da pandemia, né? Esse ano foi um ano atípico, que eu achei que ia ser um ano bem complicado, não que tenha sido fácil, mas com essas implementações, com essas coisas novas, os pacientes não é que aumentaram, porque eu atendo 24 pacientes por semana, isso é fixo. Depois que você tem um tempo já de carreira, você já não fica mais caçando o paciente, né? Você procura já ter uma carteira de clientes que eles vão se alimentando. Alimentando o teu consultório com aquela... Vai um, volta outro, vem outro, aparece um novo, o outro indica. Isso é muito legal. Então, o colega que está começando aí, fica tranquilo que se você fizer o seu trabalho direitinho, cuida do seu, sabe? Porque o universo cuida de colocar o resto no lugar, tá bom? Então, eu aumentei o horário de consulta dos pacientes, fiz tudo que a vigilância sanitária pede. Outra coisa que eu tenho que falar também para os colegas aí. Se você vai ter uma empresa de saúde, um dos pilares que você tem é ser ético. Você tem que ser um profissional que paga todos os seus impostos, que faz toda a sua parte que tem que fazer, que compra materiais com nota fiscal, que faz tudo o que tem que fazer. E por que eu estou falando isso, Pamela? Porque às vezes as pessoas têm aquele hábito de achar que ganha deixando de fazer o correto. No jeitinho. Aí ele começa a atrair pessoa com jeitinho também. Porque quando você começa a fazer tudo correto, você sabe disso, Pamela, as pessoas corretas começam a te... Impressionante. É a energia que você deposita. Impressionante. Júlio, então, você os sabe colegas... que aqui na clínica, só para você ter noção, aqui na clínica, já vai fazer... Aqui na Reinvent já tem um ano que eu voltei à clínica, saí do público e voltei para o privado. Eu não tive nenhuma inadimplência esse ano inteiro. Zero inadimplência. Opa, mas é a energia também. que a gente deposita, é a clareza e a ética com que a gente trabalha. Inclusive, você sabe que integridade é um valor inegociável dentro da academia, né? A gente ser íntegro. Isso não é nenhuma qualidade. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. E é uma energia que a gente deposita nos nossos negócios, nos nossos consultórios. E isso só volta da mesma forma. Pacientes íntegros que pagam o tratamento odontológico, independente da condição financeira, consegue pagar o tratamento odontológico. Você está corretíssimo, eu concordo super com você. Isso eu trago, olha, a gente tem que dar nome aos bois, né? Eu assisti a um programa que era do Roberto Justus, que ele falava, você está despedido lá, como que é o nome? É o Aprendiz, né? O Aprendiz, fazendo propaganda do cara. Mas o que eu guardei disso foi que ele falava assim, tem que ser ético quando você tiver um negócio, porque assim você não vai nunca ter que dar uma justificativa para uma pessoa errônea ou ter que fazer um negócio escuso. Isso eu guardei para mim e isso eu também trouxe, né, da minha família, que sempre falava, insistia, olha, tem que fazer direitinho, tem que fazer direitinho, tem que fazer direitinho. Entra na cabeça, minha amiga, e aí já era, né? Vai para a energia do céu aí, boa. Mas deixa eu falar outra coisa.
você tinha me perguntado outro dia, Júlio, como é que foi nessa pandemia, o ano, né, da Sim, eu ia entrar Belvedere? agora. Eu te dei um desafio. Você se sente à vontade para compartilhar o desafio? Eu falo para você porque, assim, com muita tranquilidade, eu passei 60 dias mais ou menos desse ano sem trabalhar. Como vários colegas acho que passaram por esse período impensável na nossa vida, nos nossos negócios, que a gente só pagava as contas, os impostos e não tinha uma entrada. Então, lógico, uma empresa tem que ter capital de giro, mas a gente sempre acha que o capital de giro dá, só que a hora que você vai parando 15 dias, 30 dias, 40, nossa, você fica louco, né? E eu falei, esse ano eu acho que vai ser um ano perdido. E qual não foi minha surpresa, que a gente está acabando o ano, e eu tinha comentado com você que a arrecadação ficou a mesma, né? A captação do consultório, ela ficou a mesma. Então eu achei que eu ia estar bem no prejuízo esse ano. Tudo bem, estou no 0 a 0, né? Estou fechando o ano, não, você lucrou muito. Eu acabei tendo mais gastos, porque assim, acabou com mudaram muitos os protocolos, a odontologia ficou muito mais cara. Quem é da saúde sabe o que é isso, né? As coisas triplicaram de preço. Uma coisa que custava 100, hoje ela custa 300 e ela está indo para 400, mais ou menos isso. E você não pode aumentar o valor, porque Não senão tem como, né? você entra nessa coisa errada, que não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que segurar a onda para ajudar cada um se ajudar. É que tem gente que age de má fé, né? Quer ganhar dinheiro nessa hora. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem hora para você ganhar menos, ganhar mais e ganhar. Tudo bem, eu acho que quem tem negócio tem que ganhar. Eu penso assim, tem que ganhar. Mas, você Sim, não- é um mas, negócio, né? mas Empreender tem que ter é isso, escrúpulo, né? A né? empresa, ela vive, ela precisa do lucro. Ela precisa que entre no caixa, senão não é uma empresa, né? Ela morre. Inclusive, você não consegue empregar outras pessoas, né? É, Quanto mais a sua empresa exatamente. vende e cresce, mais você emprega outras pessoas, mais você melhora a condição de vida das pessoas que você ama, das pessoas que dependem de você. Então, total. Júlio, o que que você, na sua, assim, tua visão crítica de empreendedor, o que você acha que foi, mesmo nesse período, mesmo 2 meses aí de consultório fechado, o que você acredita que foi o motivo de, ainda assim, com 2 meses de consultório fechado, você não ter caído, né? Você poderia ter diminuído drasticamente o teu lucro. Você acredita que teve um fator que foi importante nesse processo? Pamela, eu acho que outro pilar que a gente tem que ter é a postura profissional, né? A postura profissional e o compromisso com o estudo que o profissional tem faz com que ele não seja esquecido. Faz com que quando o cara tem um problema, ele fala assim, quem que eu vou procurar? Vou procurar o Júlio, né? Vou procurar a Pamela, vou procurar, né, quem for. Então, isso eu falo para os colegas aí da odontologia sistêmica. Estuda, gente, dá menos importância para o catálogo de ofertas e Da mais Dental importância para o Craver? livro. Mais importância para o livro. Porque eu vejo muito colega mais preocupado em comprar e achando que ele vai ser um dentista melhor porque ele tem um microscópio, porque ele tem uma tecnologia de ponta, eu tenho um valo, né, um fotoativador. Tudo Aham. bem, eu acho que faz parte, mas primeiro o cara que está manipulando isso tem que ser um cara centrado e centrado no estudo e no conhecimento. Com isso, se ele não tiver isso, o paciente vai notar esse cara entende do que ele está falando. Ô, Já ele com o Júlio, e microscópio você entrou na academia em maio, né? foi. Foi em maio? Foi no meio do olho do furacão, basicamente. O que Mas eu já você estava de olho, investiu já na estava de olho academia? antes. O que você investiu na academia, mesmo nesse ano de pandemia, te retornou? Com certeza financeiramente retornou e satisfatoriamente também retornou. Resposta curta e rápida. Estou satisfeito, viu?
Tô bem satisfeito. Massa, Júlio, que massa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero. Ah, seguinte. Se você encontrasse o Júlio lá de maio, quando entrou na academia, quando começou a estudar e cair de cabeça no universo de pacientes com atrações sistêmicas, o Júlio de hoje, se encontrasse esse Júlio lá de maio, o que ele falaria para esse Júlio? Eu acho que ele falaria assim, cara, você tem potencial, mas você tem que fazer as escolhas certas. Então pensa bem qual é o teu próximo passo, porque isso vai fazer muita diferença para você estar aqui comigo agora ou você ir para outro lado que não te satisfaça tanto quanto eu estou satisfeito agora. Muito legal, Júlio. Muito legal. Cara, parabéns por toda a sua evolução. Você já, não só a sua evolução, mas o quanto que você ajuda todo o batalhão, todo o nosso batalhão. Isso é muito importante, né? O nosso valor nosso valor de contribuição, que também é negociável, né? É. Agora eu quero saber o seguinte: você tem um desafio, né, pela frente agora. Foi lá no seu debriefing, né, para você participar do nosso projeto Marechal. Você colocou uma dificuldade e agora esse é o momento. Tenho algumas ideias já, mas eu quero que você me explique melhor o que você está pensando, o que você está querendo organizar aí no consultório. Eu acho que eu falei para você, não lembro bem disso, mas que eu estava querendo fazer. Uma das coisas que vocês colocam aí, né, na Academia de Odontologia Sistêmica é que o dentista ele deveria ter alguns medicamentos no consultório para já fornecer ali naquela hora ele resolver, caso ele tenha alguma urgência. Caixa básica de medicamentos. Uhum. Uma caixa básica de medicamentos. Eu vi vários colegas fazendo caixa básica de medicamentos, assisti a aula de caixa básica de medicamentos, formei a minha, mas daí eu falei assim, cara, eu tive uma ideia de fazer um negócio mais rápido, assim, que eu possa consultar. É uma coisa mais dinâmica, que quando eu sentar com o paciente, eu quiser, por exemplo, eu vou fazer uma sedação, né, para o paciente, uma sedação de uma cirurgia que eu vou fazer, dar um remédio sedativo para ele. Eu já tenho aquilo para fornecer antes da consulta. Ou eu fiz uma cirurgia, eu quero dar um medicamento já analgésico. Você dá essa acolhida para o cara para ele já sair medicado e não ter que sair, como eu já vi muito paciente sair com a boca lá, né? Agora eu vou na farmácia. Coitado, já imaginou você chegar numa farmácia depois de tirar um dente? Eu me coloco muito no lugar dos pacientes, né? Então, quando eu me coloco no lugar do paciente, eu penso assim, eu queria sair da cadeira, passar por um lugar que ninguém me visse, entrar no meu carro e alguém me levar para casa. Não é isso? E lá eu quero chegar, ficar quietinho e depois eu quero ligar minha televisão, aí eu quero relaxar, quero tomar meu banho e tal, mas depois. E não era isso, isso é uma coisa que também eu ganhei com vocês, porque agora eu faço isso, sabe? Eu tenho uma caixa de medicação, eu tenho, até tá aqui comigo, eu tinha pedido, a Cris tá aqui comigo, minha esposa, eu tenho assim, dentro da caixinha de medicamentos, tem até com uma foto minha aqui, ó. Todos os medicamentos listados, quais são as interações deles, como que se toma, então uma coisa rápida. Eu abro aqui, né, eu falo, o que eu quero? Eu quero antibiótico, o que eu tenho aqui? Tenho esses 3, vou dar esse aqui para ele e depois eu vou receitar um para ele que amanhã ele vai na farmácia e compra, né? Então, quando eu falei de organizar essa coisa de medicação, é fazer isso, é dar um passo além da caixa de medicamento. É ter um guia básico para fazer essa medicação funcionar no teu dia a dia. E sempre que alguém tira um medicamento, viu, Pamela, tem que anotar aqui, ó. Sim, com tem que certeza. Anotar que tirou, porque especialmente os que são uma receita controlada, né, Júlio? Porque já teve casos, né, na justiça, inclusive, que some medicamento de uma clínica e para fazer mal para pessoas aí, né? Tá. Deixa eu entender uma coisa. Eu sei que você já tem a sua caixa de medicamentos.
Então, a gente tem ali na nossa caixa de medicamentos, os medicamentos básicos e os medicamentos de urgência. Se você me dá 30 segundos e me esperar, eu trago aqui minha caixinha, que tá lá na outra sala. Vocês me esperam? Ah, eu quero ver. Quero ver. Então, Atenção, eu vou te mostrar como que eu acho que o faço pessoal aqui. quer ver também. Como é que é uma caixa? Ô, Júlio, Vai fazer inveja da agora. galera, conta uma piada que eu já volto. Peraí. Já volto. Gente, eu queria aproveitar porque eu sei que tem gente da Academia de Odontologia Sistêmica e a Pamela sempre faz isso, né? Se você tivesse que dar um conselho para o pessoal que está começando lá, que tem muita gente nova na Academia de Odontologia Sistêmica, todo mundo gente boa, aquela mesma energia, foi muito legal estar fazendo parte desse time de mais de 200 pessoas e construindo conhecimentos. O conselho que eu daria seria para vocês, a boca tem muito mais história do que ela fala, a boca do paciente. Eles contam uma história para você, mas na verdade a história que está por trás do que ele fala é muito maior. Então, gente, estude para interpretar fora do óbvio. Porque quando o paciente fala para você que ele tem diabetes, isso é óbvio, né? Mas além dessa diabetes, o que isso está causando para essa pessoa? Uma ansiedade? Como essa pessoa está lidando com isso? Como a família lida com isso? Então, o meu conselho é, dos meus colegas, tente sair do óbvio. Já estava distraindo a galera, já estou bom de live agora. Já. Não, mas eu sabia que a galera tá muito em boas mãos, então eu tô tranquila. E aqui é igual o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então vamos fazer ao vivo o negócio. Tá. Minha caixa de medicamentos. Certo? Eu gosto, Júlio, dessa daqui. Então, assim, como é que você pode utilizar isso daqui? Aqui, nessa daqui, como que eu fiz? Eu fiz uma sistematização, basicamente... Ninguém viu isso? Ninguém viu isso, mas tá tudo bem, maravilhoso. Mas enfim, você estava falando da sistematização. Sistematização. Então, olha só. O que tá marcadinho em vermelho é de urgência. Certo? O que tá marcado em vermelho é os medicamentos de urgência. Então, aqui tá bonitinho, Isordil, AES, Transamin, Salbutamol, tá bonitinho aqui. O que é em azul é o que eu uso para sedação oral. Tá? Então, até tá faltando midazolam e diazepam aqui, que eu uso com mais frequência, então tá sem. Mas aqui tá a hidroxizina, a prometazina, diazepam e midazolam. E o que é verde é o básico. É aquele basicão. Então, tem antibiótico, paracetamol, ibuprofeno, básico, certo? Como é que eu uso isso daqui? Os medicamentos de urgência estão aqui e o meu objetivo é não mexer neles. O meu objetivo é que eles vençam na caixa, como já aconteceu várias outras vezes. Eles vão vencer aqui, possivelmente. Só que os meus medicamentos verdinhos, dexametasona, ibuprofeno, assim que eu termino, ou antes de eu começar, eu já forneço meu paciente. Então, por exemplo, eu vou te dar o caso dessa semana. Hoje eu fiz cirurgia num paciente, o paciente A, o seu A, num paciente que ele é cardiopata grave, ele tem insuficiência cardíaca, diabético, hipertenso, hipotireoidismo e ele teve o diagnóstico recente de Parkinson, certo? Hoje eu fiz a extração do 13 e do 12 desse paciente, doença periodontal já avançada, fratura e tudo mais. Perfeito. Um paciente que utiliza AS e clopidogrel. Tá? Terapia combinada. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a minha caixa e já deixar a mão. Por quê? O que tem aqui na minha caixa já? Transamin. Então, eu falei, beleza. Se no meu transoperatório o paciente tiver um sangramento ali, enfim, não teve, foi muito tranquilo, mas eu já tenho o Transamin aqui na mão. Só que antes de eu iniciar o meu procedimento, seguindo o protocolo de um paciente cardiopata com insuficiência cardíaca, né, histórico de 3 infarto agudo, metade do coração do paciente não funciona mais, tem isquemia do miocárdio. Então, o que eu fiz? Protocolo.
profilaxia antibiótica e como era uma cirurgia, eu já dei o remédio para dor. Certo? Então, tá aqui. Eu peguei a minha moxi, eu uso pouco a moxi, peguei minha moxi, fiz a profilaxia, dei uma dipirona para o paciente, preferia dipirona em vez do paracetamol, por ele utilizar já anticoagulante, enfim, certo? Dever de casa que você já sabe, né? Interação farmacológica, enfim. Então, aqui eu usei antes do meu atendimento, certo? Perfeito. Olha só, eu já mediquei, Júlio, ele antes de fazer o procedimento. O medicamento para dor, ou sei lá, se eu quisesse passar um corticoide, que também daria, no caso desse paciente, um corticoide, eu já poderia fazer antes. Por quê? A hora que ele sair aqui do consultório, ele já está medicado. Mas o que você pode fazer, assim, você que é um cara sistemático no bom sentido, né, metódico, que tem protocolo de atendimento e preza pelo bom atendimento ao paciente. Você pode, especialmente para os casos de pós-cirúrgico, você já pode ter mais desses medicamentos no seu consultório. Então, você já tem ali uma caixinha da Moxi, né? Você já tem ali, e você pode fazer um kit para o seu paciente. Certo? Então, você tem a sua caixa de medicamentos, a caixa de medicamentos básicos e de emergência, que pode estar junto, não tem problema. Você tá vendo como ele é simples, né? A minha é básica, é simples. É fácil de guardar, é fácil de pegar e manipular. Certo? Isso daqui é pro dia a dia. Isso daqui é ali, antes de iniciar, ou, o paciente teve uma intercorrência, Pamela, já tem meu Isordil aqui. Né? Então, tá aqui. Então, eu já preparo. Lembra do nosso mantra? Quando a gente se prepara para uma intercorrência, ela deixa de existir. Então, eu já deixo ali a minha caixinha aberta, pronta. Teve uma hemorragia transoperatória, tá aqui o meu Transamin. Vou lá e uso o meu Transamin. Sacou? Então, isso daqui é pro dia a dia, pra estar ali facinho. Eu deixo no armário de cima, sabe? Abro, pego e já dou pro meu paciente. Fechou? Só que, obviamente, o paciente vai precisar da medicação pós, né? Como você citou. E você quer trazer esse conforto. Se você já medica o paciente antes, perfeito, ele já vai para casa, assim, 2 horas. Por exemplo, esse paciente eu utilizei MEC sem vaso. Eu sabia que em 1 hora, ali no máximo, já não teria mais o efeito da anestesia. Então, ele já está medicado. Eu mandei orientações para a filha dele, que ele já é uma pessoa, um senhor idoso, né? A filha dele falou assim, pô, mas ele não tá sentindo dor nenhuma. Ele falou que não vai nem tomar essa dipirona que você prescreveu para ele. Coisa de idosos, né? Idosos fazendo idosices e AIDS. Mas aí, você entende? Ele saiu daqui sem dor. De boa. O que você pode fazer? Num caso, por exemplo, você fez um terceiro molar. Você faz a medicação antes e aí você dá esse kit para o paciente. Se é indicação de uma antibiótico terapia, um anti-inflamatório, um analgésico, cara, você pode montar o kit. Sabe? Muito você legal. pode fazer assim, mandar fazer umas sacolinhas personalizadas, Belvedere. E aí, o que você coloca? Você coloca já os medicamentos na caixinha, bonitinho, saca? Todos os medicamentos que normalmente você prescreve para o seu pós-operatório. Você pode colocar um Gelox. A gente tem empresas que fabricam Gelox personalizados, assim, o nome da empresa e tal. Você já coloca um Gelox ali, você já pode colocar clorexidina 012. Você pode mandar manipular frasquinho pequeno, sabe? Ou você pode já comprar na farmácia. E para você que trabalha, eu imagino que o teu público aí seja o público A, público B, né? Cobra consulta e tal. Então, isso é uma coisa que já é um pacote. Pacote pós-cirúrgico do teu paciente. Você pode colocar uma gase, né? Olha, uma gase estéreo, um pacotinho de gase estéreo, caso tenha um sangramento, uma coisa assim. Então, pensa, né? O que geralmente as orientações que você faz, que geralmente a prescrição que você faz. Você pode agregar muito ao teu paciente. Sacou? Sempre trazendo ideias, hein, Pamela? Mandou bem. Sim. Então, tipo, isso é super legal. E né, tipo, é um conforto que você dá pro seu paciente. Porque eu tenho essa mesma sensação. Falei, caramba, né? Eu vou prescrever. Aí o paciente vai sair com a cara inchada, anestesiado. Ele vai ter que ir lá na farmácia,
vai ter É que ir lá na constrangedor, é farmácia. constrangedor. Ah, não, meu preço, eu não consegui. Coitado disso, né? Péssimo isso. É muito Não, e você chato. ser o causador, né, de uma pessoa passar um constrangimento desse, para mim, eu penso nisso. Eu queria sumir, sabe, teletransporte. Se eu fizesse uma cirurgia no consultório, eu queria me teletransportar para minha casa. Agora eu ainda Mas vou é mandar o cara ir isso. numa farmácia? Pelo amor de É Deus. isso. Você É, pode não fazer faço isso. assim. É algo que eu sugiro, sabe, Júlia? Gente, só para deixar claro que estamos quase 50 pessoas aqui conectadas, né? Se você tem condição de fazer isso, né? Então, o Júlio tem uma clínica bem estabelecida, né? É uma clínica que atende um público que tem como Não, Pamela, mas isso não é oferecer caro. isso. Isso não é caro. Isso é uma coisa Não que é, cara. é só você se incomodar um pouquinho, ir atrás e fazer. Exato. E assim, vou falar um negócio, eu acho que se eu for botar na ponta do lápis, às vezes não sai menos que 30, 40 reais. É. Vou chutar aqui, tá? Você pode comprar genérico, você compra medicamento genérico. A Mox é barato você comprar na farmácia. Acho que talvez o mais caro vai ser a clorexidina, que você vai pagar, sei lá, uns vintão. Mas ali com 30, 40 reais você consegue montar o teu kit. Gente, Né? eu acompanho a Pamela faz tempo. Quando ela fala 30, 40 é 100, viu? Não, não é não. Ó, mas o que quem. Ó, é só. Lembra que. Tô Eu brincando. não vou dizer isso pra você, Júlio, porque eu sei, mas só pra lembrar a galera que tá aqui, tá? Porque às vezes tem essas dúvidas. Sim, Lembra claro. que integridade é uma semente que a gente planta se você quer colher integridade de pessoas honestas próximas a você, incluindo seus pacientes. Então, olha só, se você trabalha no SUS e trabalha no consultório privado, não vai pegar medicamento do SUS de graça para você dar Exatamente. para o seu paciente do consultório privado. Pelo amor de Deus, não façam Gente, isso, né? Está parece, tirando parece uma medicamento de coisa quem precisa. Parece uma coisa pequena, mas isso, sabe qual que é o nome disso? Corrupção. Corrupção começa assim, tá? Então eu sei que vai assim, vai coçar a mão. Putz, vou prescrever, vou lá, pego o medicamento no posto, duas, Coça a mão, três, mas não quatro faça isso, né? caixas. Faz assim, coça a mão, mas não faz isso. Não faça, tá, pessoal? Então, se é um consultório particular, vai lá. Depois você agrega isso no seu consultório, né? Aumenta ali 40, 50 reais da sua exodontia para você poder fornecer esse 50 a mais que você cobrar na sua ex não vai matar teu paciente. Para você montar o teu kitzinho, tem os kitzinhos. Pô, mas como é que eu faço? Prescreve lá, seu auxiliar vai na farmácia, compra e você tem ali bonitinho. E você não precisa ter um monte. Só pensa, putz, essa semana, né, ou esse mês, eu tenho, sei lá, tantos procedimentos de implantodontia, de exo, de endo. Aí você já mais ou menos calcula ali e compra, né, daquela semana ou daquele mês, né? Você não precisa ter um estoque. Mas aí você pode Excelente fazer esse ideia. conforto do seu paciente, né? Você monta ali com aqueles medicamentos que, por exemplo, se for um paciente que usa um beta-bloqueador, um antiarrítmico, aí, em vez de você comprar ibuprofeno, você coloca ali a Dexa, né? E assim, você não precisa colocar a caixa inteira. Ô, Por Pamela, exemplo, quantas dipirona teu paciente vai tomar? Ele vai fazer 3 dias a cada 6 horas, faz as contas aí, 4 vezes 12. Você pode fornecer 12 comprimidos para ele, desde que tenha a receita bonitinha, né? Escrito lá qual que é o medicamento, dosagem e tal. Você pode também fornecer aquela quantidade, assim como o SUS faz. Você vai lá no posto, ele não te dá a caixa do medicamento, ele te dá a unidade, né? Então isso não fracionado. tem fracionado, então não tem nenhum problema você fazer isso com o seu paciente também. Ô, Pamela, eu gosto Júlia, era bem mais ou disso. menos isso que você tinha em mente? Sim, sim, muito legal, muito boa ideia. Ai, Ô, que Pamela, bom, que bom. e eu gosto sempre de falar isso, se colocar no lugar do paciente. Imagine você, Pamela, sair de um consultório, ou quem está assistindo a gente agora, já com os medicamentos e falar assim, vamos para casa. Que coisa boa, né? E não é para fazer moral do dentista, nada. É Cara, é simplesmente, não é para fazer humanização. propaganda, é para dar um conforto, um acolhimento de quem está te procurando. Você se Isso, gente, importar. olha, E eu ó, falo, Pamela, que quando eu resolvo a demanda de um paciente, para mim é a mesma sensação de praticar o bem.
porque é Mas gratificante para quem faz e para quem recebe. É pura mas energia. é, Júlio. E a galera que tá no SUS, você não vai conseguir fornecer um kitzinho desse, certo? Porque não vão deixar, né? No O SUS ele regimento vai do lá na farmácia e SUS pega, ele sai e pega. você, inclusive, a primeira vez que eu pedi minha caixa de medicamentos dessa daqui, né? Fui montar minha primeira caixa de medicamentos no céu. Cheguei lá pro farmacêutico da UPA, responsável pelo município inteiro, né? Pela distribuição. Eu tive que sentar uma hora com ele e explicar que eu não ia fornecer aquilo para o paciente levar para casa, que seria apenas durante o atendimento. Então aí a galera que está no SUS monta a sua caixinha e ó, só de você fazer a medicação pré-operatória, sabe por quê? Ele pode ir para casa, ficar tranquilo, aí ele dá a receita para um amigo, para um parente, aí o parente compra para ele. Mas ele já está medicado. Ele não tem que sair correndo do seu consultório e ir numa farmácia, porque daqui uma hora a anestesia vai passar e vai começar a sentir dor. Saca? Então você Exatamente. pode ter, você só precisa conversar aí com o teu farmacêutico, né, que é responsável pela sua cidade, pelo seu município. Explica para ele por que você precisa desses medicamentos. Olha, eu atendo paciente com atração sistêmica, né? Então eu preciso de amoxi para fazer uma profilaxia, eu preciso de ali uma hidroxizina para fazer uma sedação oral, eu preciso disso para o conforto e o protocolo de atendimento. Dá certo, vai por mim, pessoal. Eu já trabalhei, já fiz isso no SUS e faço isso no particular. Então, com jeitinho, com boa vontade, tem que correr um pouco atrás, não tem jeito, mas é humanização. O Júlio falou tudo aí. Ô, Pamela, eu vou falar como eu fiz aqui no consultório, até para dar sugestão para colegas que estejam aí. Eu tenho um paciente que ele estava montando uma farmácia. E aí, quando eu falei para ele do que eu faço, do que eu queria fazer dessa caixa de medicamento, ele falou para mim, olha, me manda tudo que você precisa, as dosagens, eu te mando já os valores e eu trago para você. Ele me trouxe aqui no consultório tudo. Cara, Pensa. que legal! Não, sensacional. Legal. Então, se você tem algum paciente, algum colega que tenha farmácia, eles fazem isso, sabe? Lógico, é uma confiança. Parceria, né? É uma confiança. Pra comprar mais barato. Exatamente. Ele me falava, ó, esse aqui tá no melhor preço, esse aqui é melhor pegar esse, porque eles entendem. O farmacêutico, você entende do efeito, mas quem entende do qual é o sal que é melhor é o farmacêutico. Pode confiar nele, né? Que nem... O farmacêutico, ele sabe mais do que o dentista, ele sabe mais do que o médico. Exato. Ele estudou para isso. Exatamente. Farmacêutico, né? Então, nossa, salva a vida. Super legal, Júlio. Outra ideia boa, né? Faz uma parceria com uma farmácia. Às vezes você pega uma farmácia que não é uma franquia. Aqui em Campo Grande tem muita franquia, que tem a Drogazil, que é... Cada esquina tem uma Drogazil. Às vezes você pega uma farmácia menor ali do teu bairro. Você fala, olha, é o seguinte, eu monto kit de medicamentos para meus pacientes. Né? Como o Júlio citou aí para vocês. Muito legal. Cara, Júlio, mais alguma dúvida? Foi muito bom. Tem algo mais que eu posso fazer para te ajudar? Não, acho que a gente até se estendeu aí, né? Pra galera ter paciência com a gente. Não, e a galera tá firme e forte aqui. Cara, tá vendo? São fantásticos. Júlio, pessoal interessado, né? Parabéns. Vou abrir aqui para você dar o seu recado final. Mas, mais uma vez, parabéns pela sua evolução. Parabéns por você ser um doc oficial da academia que contribui, que sempre ajuda seus colegas e tá plantando a semente da integridade, da contribuição, de ser um dentista que resolve, de verdade. Ver você superando, né, em vários aspectos, tudo que você tá... sua evolução profissional, tudo que você... aprendeu na academia, tá aplicando e tá, como eu brinquei, né? Tá superando a sua mentora, para mim isso me enche de alegria. Imagina, tem que ter 2 vidas ainda para superar. Até parece. Últimos recados, esse é o momento aí. Bom, meu recado para quem está assistindo, porque eu sei que tem colegas, tem pacientes, tem amigos, tô vendo aí aparecendo algumas coisinhas aí. É falar para vocês sobre o momento profissional para quem está começando. Olha, eu tenho 30 anos de profissão e uma coisa que eu gosto é de nadar.
Então, quando eu vou entrar na piscina, a minha aula de natação ela é sempre no mesmo horário, na mesma piscina, eu faço o mesmo caminho de casa. E por que que eu estou falando isso? Porque às vezes, como na natação, as pessoas podem pensar, nossa, ele vai 3 vezes por semana lá nadar, é sempre a mesma coisa, ele não enjoa, né? Gente, cada vez que eu entro na piscina, eu nado de um jeito diferente. Cada vez que eu entro no meu consultório, que eu começo um dia para trabalhar, que eu vou fazer as mesmas coisas, mas eu faço diferente. Gente, não existe para quem está começando para saber isso. Não existe monotonia no que a gente faz. A monotonia está aqui, ó. Se você colocar a monotonia na sua cabeça, você vai ser um ser monótono. Mas se você, cada vez que entrar na piscina, resolver que, será que se eu fizer assim com a mão, nossa, olha, eu vou nadar mais rápido. Aquele 1%, né? Aperfeiçoar Exatamente, 1%. exatamente. Será que se eu não abrir esse canal aqui, tentar fazer isso, vai dar certo? Sabe, é essas coisas que a gente tem que fazer, não só na profissão, não só no hobby, não só no relacionamento, na vida da gente. A gente tem que procurar não se prender porque faz a mesma coisa. Faça cada dia um pouquinho diferente que você vai acabar fazendo cada dia um pouquinho melhor e vai ficar satisfeito. Eu tenho a mesma energia de trabalho, eu acho que eu tenho mais energia de trabalho do que eu tinha no começo, porque antes eu era apaixonado pela minha profissão e agora eu vivo um caso de amor com a minha profissão. Que massa, Júlio! Não, e sem falar que quem atende paciente com atração sistêmica não tem monotonia Não tem mesmo, monotonia. né? Impossível. Que legal. Obrigada por você ter vindo aqui, compartilhado a sua história. De verdade, eu sei que não é fácil, a gente tá... chegou a 50 pessoas aqui na nossa live, então eu sei que não é fácil se expor dessa forma. Obrigada por isso e porque a tua história, toda a tua evolução, Júlio, só inspira, não só a mim, mas todo mundo que estava aqui. Tá bom? Obrigada por você ter vindo. Obrigado você também, obrigado a todo mundo que participou. Espero que a gente tenha trazido coisas boas, né? Esse é o nosso intuito sempre, né, Pamela? Com certeza. Galera, ó, um beijo pra vocês. Tchau, Julião. Até a próxima aqui.